Eu fracassei como mãe. Por um segundo, essa frase, ela me fez acreditar que de fato eu tinha fracassado como mãe, porque eu tomei atitudes que eu não gostaria de ter tomado com a minha filha, e eu fiz ela entrar num estado de crise de forma intencional, mas inconsciente ao mesmo tempo, e que depois eu fiquei refletindo do porquê eu tinha feito aquilo e do porquê eu passei do meu limite e do limite da minha filha para somente validar o meu poder enquanto mãe, o meu desejo de mostrar a ela que quem controla a situação sou eu, a adulta. Minha gente, embalados nesse tema do fracasso, o último episódio foi sobre isso, mas hoje eu quero falar de mãe para mãe. Quem é mãe de primeira viagem ou não, assim, mães de maneira geral, vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu tempo dedicado ao meu programa, aos episódios que eu lanço aqui semanalmente, todas as terças e quintas-feiras. É uma alegria imensa mesmo contribuir, nem que seja um pouquinho, com a sua evolução, com a sua consciência, com a sua vida. Enfim, eu fico muito, muito feliz. Se você chegou aqui agora, não esquece de validar esse episódio, de me dar as 5 estrelas. O Spotify vai ranquear esse programa, esse episódio, cada vez mais que vocês colaboram junto aqui comigo. Isso é muito importante para mim. Se você me ouve em outras plataformas de áudio, também faz esse mesmo movimento. No YouTube, se inscreve no meu canal, segue aqui o Spotify também, tá, minha gente? É para seguir e para curtir o episódio, tá? E lá no YouTube, se inscreve no meu canal, curte o episódio também, comenta, eu vejo tudo, eu respondo. Enfim, eu agradeço muito essa nossa interação, que eu aprendo também com vocês, tá? E eu sou mãe de primeira viagem, tá, minha gente? E eu tenho falado aqui muito sobre comunicação não violenta, que é um estilo de vida que a gente precisa colocar em prática todos os dias para conseguir, de fato, ser a pessoa que a gente deseja. Só que estudar a comunicação não violenta não nos garante um lugar de perfeição. E isso é muito importante que você saiba para que, no momento que você decidir aderir à comunicação não violenta, que tem tudo a ver com a parentalidade positiva, você não queira entrar no lugar da perfeição. Esse lugar não nos cabe. Esse lugar, ele é penoso, doloroso e só vai te trazer ainda mais frustração e sofrimento. Por que eu trouxe essa frase? Eu fracassei como mãe. Porque, minha gente, aconteceu um episódio no início desse ano. Estávamos de férias, eu e minha filha, e nós fomos para um passeio, e era um passeio maravilhoso para tomar um banho de piscina o dia inteiro, curtir um day use num lugar muito legal. E a minha neném tem 2 anos, na época 2 anos e 8 meses, e tá naquele momento de vida que ela quer explorar o mundo, que ela quer validar a autonomia dela, ela quer fazer as coisas só, ela quer tomar a iniciativa, ter a sua independência. Só que a gente sabe que uma criança, um bebê, não tem todo esse poder ainda nas mãos de decisão, né? A gente precisa estar ali na centralidade, mediando o meio de campo para proteger a nossa criança. Com muito cuidado para não extrapolar esse desejo do cuidado, desse desejo de controle, né? E aí impedir que essa criança se desenvolva. Lá no momento que a gente estava no passeio, eu já passei por uma situação estressante, que foi aquele momento de sair da piscina. Nós ficamos o dia inteiro na piscina e foi a primeira vez que ela tomou banho de piscina, e ela gostou muito, e ela queria nadar, e ela queria se soltar. "Me deixa, mãe, eu quero mergulhar", coisa mais linda do mundo, mas muito cansativa, porém. E chegou o momento da gente sair da água e foi aquele show. Quem é mãe sabe o quanto é difícil a gente lidar com birras em lugares públicos. Depois eu gravo um episódio falando sobre isso, porque tem um vídeo meu no canal lá no YouTube
O meu canal, minha gente, só fazendo um parêntese aqui bem grande. O meu canal, no início, ele foi criado para eu falar sobre o meu processo de mãe recém-parida, de mãe de primeira viagem. Então, eu estava ainda no puerpério e estava com aquela ebulição de emoções, de sentimentos, com muita coisa acontecendo, muita informação passando pela minha cabeça. E eu queria falar sobre isso, eu queria alertar outras mães gestantes sobre essa fase que é muito bonita, mas não é lúdica e que a gente precisa se preparar. E tem um vídeo que eu já estava estudando sobre parentalidade positiva, eu comprei livros para poder estudar sobre isso, que eu falo exatamente sobre as birras. Eu ainda não estava vivendo o momento da birra. E é muito engraçado eu me olhando hoje, vivendo os momentos da birra, para aquele momento em que eu estava somente ali com a minha neném recém-nascida e já estava falando sobre um tema que nem me cabia ainda. Mas enfim, eu sou aquariana e eu penso a 1000 quilômetros à frente da minha realidade. E hoje, olhando esse vídeo, muita coisa eu continuo acreditando no que eu falei, claro, continuo acreditando, mas viver na pele é muito diferente do que somente você saber a teoria. E a gente sabe que a teoria na prática vai ajudar muito, mas a prática em si, ela é muito mais desafiadora. Então, momentos de birra em espaços públicos, ela vai nos tirar, ela vai nos colocar naquela trincheira. Ou você tem muito domínio e autocontrole emocional para não entrar na birra com a criança, ou você vai entrar na birra, né? Ou você tem muito autocontrole para não entrar, ou você vai entrar na birra de fato. Naquele momento eu consegui me controlar, peguei a criança, tirei ela do espaço do coletivo, levei ela para o banheiro para a gente poder se organizar e deixar que ela se autorregulasse. Eu nunca, eu tento, na verdade, não nunca, né? Eu tento sempre deixar a minha filha colocar a emoção dela para fora. Eu sei que naquele momento ela está com raiva, ela está frustrada e ela precisa colocar a raiva dela para fora. Então ela vai me chutar, ela vai chorar, ela vai gritar, vai fazer toda aquela cena que a gente já conhece quanto mãe. E tem que ter muita paciência para esperar esse tempo passar. As pessoas que estão ao redor, elas não vão entender que a criança ela está passando por um momento de estresse e vai julgar a mãe. Já passei por situações como essa, e nesse momento passei também. Mas eu consegui esperar o momento dela se regular e a gente foi explorar os outros lugares lá do parque, do ecoparque, e ela conseguiu se divertir, conseguiu brincar, estava muito cansadinha, mas ela não se rendeu ao cansaço de tirar o cochilinho dela da tarde, brincou, interagiu. Só no momento que a gente voltou para casa que ela deu uma sonequinha no carro. Mas quando ela chegou em casa, precisava tomar o banho para tirar o cloro, para tirar toda a sujeira. E ela já veio dormindo, chegou dormindo, eu deixei ela dormir. Então, assim, ela já dormiu suja, né? Porque dei um banhozinho lá somente para tirar o cloro, mas não foi um banho de verdade. E aí ela veio para casa, continuou dormindo. Quando ela acordou, eu quis dar banho nela. E ela não queria tomar banho de jeito nenhum. E essa cena do banho, se você não viveu ela, você vai viver em algum momento na sua vida, se você tem uma criança pequena. É muito difícil. Então, ela estava extremamente cansada pelo dia, que foi exaustivo, e eu estava muito cansada também. E naquele momento que eu estava querendo dar o banho nela e ela não queria, eu, por um lapso de raiva que eu estava, né? Eu acredito que eu estava muito cansada, e nesse momento de querer impor a minha vontade acima da dela, eu comecei a tirar a roupa dela à força. E aí ela gritava: "Não tira minha roupa, mãe, não tira minha roupa". E eu disse: "Não, você vai tomar banho sim". Nesse momento, eu saí do lugar daquela mãe que eu idealizei, da mãe que vai validar as emoções, da mãe que vai ser compassiva, da mãe que vai ser compreensiva, da mãe que vai respeitar a vontade da criança, para uma mãe extremamente violenta, que é uma mãe que eu não quero ser e não quero repetir. E aquele momento, eu tirei a roupa dela à força, levei ela para o banho à força, ela chorou durante o banho inteiro. Depois do banho, ela ainda passou, acho que uma hora não, mas uns 40 minutos chorando muito. Gritava, soluçava, que eu fiquei com medo até. E quando ela chorava e ela gritava, no momento que eu tirei ela do banho, que levei para o quarto para organizar, eu já estava muito arrependida do que eu tinha feito.
né, porque eu sou dessas que eu faço pelo lampejo da emoção, da impulsividade e depois eu me arrependo. E eu estava tentando controlar, eu estava tentando acalmá-la, mas ela não me deixava acalmá-la. Ela me afastava e quando eu saía, ela me puxava para perto. É aquele momento que a criança, ela precisa de você, mas ela não quer você porque ela está com muita raiva de você. E eu ficava o tempo inteiro, me perdoa, o tempo inteiro tentando acalmá-la. Enfim, foi isso durante 40, 50 minutos, ela chorando muito, até que, enfim, ela parou de chorar e se acalmou, deitou no meu colo e se acalmou. E depois desse episódio, eu me culpei demais, minha gente. Eu me culpei. Vocês não sabem o quanto eu me culpei naquele dia por ter desregulado emocionalmente a minha filha por puro capricho. A verdade é essa. Por puro capricho, por pura vontade de fazer valer a pena a minha vontade. Não que a minha filha não precisasse tomar banho, lógico que ela precisava tomar banho, mas eu poderia ter usado de mil e um recursos para tentar conquistá-la para o banho. Mas eu estava muito cansada e ela também estava muito cansada. Juntou esses 2 cansaços e eclodiu uma crise que aí nesse momento eu não tive controle nenhum sobre as minhas emoções e entrei na birra junto com ela, perdi a guerra porque ela teve uma crise e depois eu tentei juntar os caquinhos. E aí nesse momento essa frase surgiu à minha cabeça, eu fracassei como mãe. Só que na verdade não, eu não fracassei como mãe. Aquele foi só um episódio para me mostrar que eu tô no processo da maternidade evoluindo junto com a minha filha, que eu tô aprendendo junto com ela, que eu tô fazendo o meu melhor e nem sempre eu vou acertar. E quando eu falo de comunicação não violenta, não é para me colocar nesse lugar de perfeição, de da imaculada que nunca vai errar com a minha filha, não. Eu estudo comunicação não violenta para que eu, de fato, seja uma pessoa melhor para mim e para ela, para que eu consiga passar para ela os meus valores que eu acredito de verdade, que eu sou em essência, e ela aprenda com isso na prática e também possa replicar na vida adulta dela. Então, assim, não é para me gabar, oh, essa mãe estuda sobre parentalidade positiva, essa mãe não bate na criança, não castiga essa criança, deixa ela fazer a birra, né? Não, eu não sou da permissividade. Eu não sou da permissividade. Eu tento falar sempre com respeito, mas com firmeza, para que ela entenda os limites, para que ela saiba que ela não pode fazer tudo. Mas nesse momento específico, eu ultrapassei os limites dela e os meus. E eu não quero jamais voltar a fazer isso. Então, eu fiz uma promessa naquele dia de nunca mais ultrapassar os limites meu e da minha filha. Sempre, sempre, sempre eu vou tentar fazer de tudo, de todas as alternativas. E quando eu perceber, e aqui é a virada de chave para você que me ouve agora. Quando você perceber que as emoções estão tomando conta, que o cansaço está tomando conta, que a raiva está tomando conta, você precisa dar 2 passos para trás e pedir para outra pessoa assumir o cuidado. Naquele momento, eu poderia ter pedido ajuda para o meu marido. Na verdade, ele também estava muito envolvido, ele queria que ela tomasse banho a todo custo, né? Mas já passei por diversas outras situações em que ele conseguiu manejar muito melhor do que eu as crises dela, as birras dela, e teve muito mais paciência do que eu. Então, esse ponto, esse mérito, eu dou sim para o meu marido, que tem feito também, mesmo sem estudar tanto quanto eu, a comunicação não violenta, ele tem visto no meu exemplo e praticado isso na educação da nossa filha e tem me ajudado muito, né. Então se você já passou por isso, ou nunca passou, ou em outras situações, não precisa ser somente da maternidade, mas que você perceber que a emoção está tomando conta e que você vai perder o controle, dá 2 passos para trás, respira, se acalma, pede para outra pessoa assumir o lugar, se essa for a situação, se couber isso, pede para outra pessoa assumir esse lugar, tomar a frente, para que enquanto você está ali se regulando, se acalmando, você possa voltar plena, né, e centrada no que você precisa fazer e decidir. Então essa é a grande virada de chave, a grande virada de chave mesmo. A comunicação não violenta é um lema da minha vida, é o estilo de vida mesmo que eu
aplico e quero continuar aplicando todos os dias para todas as áreas. E na maternidade, isso é tão importante, minha gente, porque a gente está educando outro ser humano. Se eu quero ver as transformações no mundo acontecerem, não é somente pelas minhas ações individuais que isso vai se tornar realidade, mas por meio de outras pessoas também. E se eu sou mãe, eu tenho a dupla responsabilidade de passar isso para minha filha, para que ela dê continuidade. Se eu quero ser essa mãe que respeita a vontade, a opinião, os limites do outro, eu preciso que a minha filha também aprenda isso pelos meus exemplos, pelos meus exemplos. E naquele dia eu decidi definitivamente não mais ultrapassar esses limites. Eu tenho conseguido manter isso, tenho conseguido fazer valer essa promessa de sempre validar as emoções dela, de tentar regular essas birras que têm sido frequentes. Crianças de 2, 3 anos sempre, eh, sempre nos dão esse desafio, esse plus a mais. E eu voltei a ler os livros que eu comprei para me instrumentalizar ainda mais, porque é isso, minha gente, é um aprendizado constante, é mudança constante, então a gente precisa estar lendo mesmo, precisa estar se revendo, se reavaliando mesmo. A gente não nasce pronto, a gente não nasce mãe, pai pronto e acabado. Precisa sim dessa lapidação diária. E eu estou nesse processo com muita responsabilidade, muito comprometimento, porque eu quero sempre que a minha filha tenha o melhor de mim. E é isso, eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração, que é mãe. Se você já passou por situação parecida com essa, fica tranquila. A culpa ela vai existir, mas não se apega à culpa. Não se apega à culpa. Olha para esse momento em que você foi um fracasso e pega como uma oportunidade de crescimento. Assim como eu falei no episódio anterior, o fracasso é uma informação que a gente precisa para a gente melhorar, para a gente ir para o lugar que a gente deseja. Naquele momento eu fracassei com ela. Eu agi de uma forma que eu não queria ter agido, mas a partir daquele momento eu entendi o que é que eu precisava fazer para nunca mais, ou pelo menos tentar nunca mais repetir aquele feito com ela. Aquela situação extremamente desagradável para mim e para ela. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha soado aí no seu coração essas palavras. Muito mais está por vir, muito mais a gente vai falar sobre comunicação não violenta para gerar transformação no mundo em vários dos âmbitos da nossa vida. A maternidade, ela é uma escola, então esteja aberta para aprender junto com seu filho, com a sua filha, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.